O que é viver, guerreiros, para vocês? Olá, guerreiros! Muito bom estar com vocês novamente em um novo vídeo no nosso canal Samurais Modernos. No decorrer da nossa vida, nós escutamos muito as pessoas dizerem o que seria para elas viver, ter uma vida que vale a pena. Em outras palavras, qual a receita que nos levaria a ter a sensação que não estamos desperdiçando o nosso bem maior, que é a nossa vida? Para alguns, ir para todos os eventos e festas. Para outros, é estar em contato com a natureza. Para outros ainda, é viajar o mundo. E tem até aqueles que viver para eles é estar afastado de tudo e de todos. Então, eu me lembro de uma cena de um filme que eu gosto muito até hoje. O nome do filme é Kung Fu e foi estrelado pelo ator chamado David Carradine. Em uma das cenas desse filme, ele está trabalhando na construção de trilhos em uma ferrovia para que os trens possam passar. E nessa cena, ele está lá trabalhando muito tranquilo e é retratado vários trabalhadores que estão com ele ali também, mas todos eles conversando sobre tudo e reclamando sobre tudo, sobre o chefe, sobre a vida, sobre as condições de trabalho, das mais variadas coisas. No entanto, um deles percebeu que o ator principal, David Carradine, que estava ali representando um mestre de Kung Fu, não dizia uma palavra, apenas fazia seu trabalho em silêncio. Curioso, ele chegou até ele e perguntou: por que você não diz nada? Por que você não expõe tudo o que todos nós estamos falando? E aí, depois de um breve momento de silêncio, o ator principal respondeu: quando nossas palavras não são melhores que o silêncio, melhor não dizer nada. Nessa hora eu dei pause no filme e fiquei refletindo sobre essa frase, que para mim ela tem um teor assim de profundidade muito, mas muito grande, e que desde aquele momento desse filme eu levo para minha vida com grande amplitude e profundidade. Então, dessa frase a gente pode tirar algumas reflexões. A primeira, a gente pode ver claramente a perturbação mental na mente das pessoas. E também a gente pode ver claramente a nossa própria perturbação mental, o nosso ruído interno. E a terceira reflexão é que por que não perguntamos a nós mesmos o que seria de fato viver uma vida que vale a pena? Viver uma vida que vale a pena para nós, o que seria para nós mesmos? Como acessar aquela voz interior que todos nós temos, não é? Que aí sim nos daria um mapa claro de como trilhar a nossa vida da melhor maneira. Mas como acessar essa voz? Para isso, eu vou contar para vocês uma parábola budista. Conta-se que Buda estava em viagem com seus discípulos em uma região muito bonita, quero que vocês imaginem, muito bonita, muitas árvores e também montanhas maravilhosas. Eles estavam em viagem. E em um determinado momento, eles chegaram num rio, um rio enorme, correnteza, belíssimo. Porém, nesse rio tinha uma parte mais rasa, onde a charrete e os discípulos poderiam passar com muita tranquilidade. E assim o fizeram, atravessaram o rio, escutando aquele som maravilhoso das águas correntes e contemplando a natureza, atravessaram o rio e seguiram viagem. 40 minutos depois, Buda chama o seu discípulo mais antigo e diz assim: eu gostaria que você buscasse água para mim. O discípulo prontamente disse: mas é claro, mestre,
daqui a 10 minutos nós estamos chegando em um novo rio e lá eu vou pegar água para você com muita tranquilidade. Mas Buda disse para ele, não, eu não quero água do rio que está à frente, eu quero água do rio que a gente passou lá atrás. Bem, o discípulo não entendeu muito bem porque ele teria que voltar 40 minutos, de viagem, sendo que a 10 minutos à frente estaria também um rio. Mas obedeceu e voltou. Chegando lá no rio, ele pegou a água e voltou para levar para Buda, que pararam a carruagem, ficaram esperando o discípulo voltar. Assim que o discípulo voltou e entregou a água para Buda, Buda olhou a água e disse, mas essa água está toda turva, está misturada com areia, como eu vou beber? O discípulo olhou assim e fez, mas mestre, lá passam muitos cavalos, muitas pessoas naquela parte mais rasa. Como eu vou trazer uma água cristalina? Mas no rio mais próximo à frente não passam pessoas, tem uma ponte. E lá eu posso pegar água cristalina para o mestre. Buda olhou e disse ao discípulo assim, bem, mas eu gostaria que você voltasse lá no rio lá atrás novamente e trouxesse água cristalina para mim. Nessa hora, o discípulo, ele obedeceu e foi, mas dentro dele, além de não entender o motivo, ele também ficou com uma certa raiva de ter que voltar novamente, sabendo ele até então que encontraria água turva novamente e que aquela viagem seria infrutífera. Ele foi até lá, chegando ao rio, ele via as carruagens passando, os cavalos passando, as pessoas passando, e ele resolveu sentar numa pedra. E ficou refletindo sobre aquilo e ao mesmo tempo com aquela certa raiva, quando por um momento ele notou que o trânsito de pessoas e o trânsito de cavalos e charretes parou. Ele começou a observar a água e notou que a água começou pouco a pouco a ficar cristalina, ou seja, toda aquela areia que estava ali turva começou a sentar, e em um determinado momento ele pôde sim pegar a água cristalina e levar para o mestre. Durante a sua caminhada, até chegar a entregar a água a Buda, ele refletiu e entendeu qual a lição que o mestre o quis ensinar, fazendo ele voltar para pegar água novamente. Então, contada essa história, guerreiros, a gente pode voltar então a nos remeter ao título do nosso vídeo, que é que não existem na nossa vida momentos comuns. É necessário o tempo certo, é necessário saber esperar que dentro da gente a areia baixe, a água fique cristalina, para a gente poder acessar de verdade a nossa voz interior e saber em que direção seguir. Ou seja, perguntar a nós mesmos, saber a nós mesmos o que é viver de verdade. Para a gente, claro, individualmente, cada um de vocês. E aí, nesse momento, finalmente, nesse momento, a gente vai ter acesso a um entendimento muito profundo que eu gostaria que vocês refletissem, que é que uma rosa não é uma rosa, e sim, uma rosa é uma rosa.